E aí, Lux aqui. Só imagina que um trabalhador assalariado tá lá em mais um dia corrido tentando fechar um contrato para conseguir aquela promoção da hora. Ele até consegue fechar o contrato, mas acaba sendo baleado por um bandido no caminho de volta. É aquilo, né, meu amigo? A alegria de pobre dura pouco. No entanto, ele acaba sendo reencarnado em um mundo de fantasia, com uma habilidade de cura divina dada por Deus. Então, galera, hoje nós estamos no anime Seijou Mazou. O protagonista liga para o seu chefe para avisar que conseguiu marcar a hora. Portanto, ele vai se encontrar com o próximo cliente. Após ver o cliente, ele acha que aquilo foi péssimo, porque achou que iria conseguir fechar o negócio. Mas tudo bem, ele não era o seu único cliente. Ele está confiante que no próximo vai conseguir sem falta. Depois de ser recusado por vários clientes, ele finalmente conseguiu fechar um contrato, o que acaba deixando ele muito feliz, porque agora vai conseguir aquela promoção. No entanto, no caminho de volta, um policial tenta prender um bandido, e no meio da briga o bandido dispara e infelizmente atinge o protagonista. Em seus últimos momentos, ele só consegue pensar que agora que conseguiu ser promovido, precisa voltar e comemorar com todos. De repente, Deus se comunica dizendo que ele está destinado ao mundo de magias e monstros, e vai ser reencarnado em tal mundo. Dito isso, Deus manda ele para uma planície, e ele se dá conta de que reencarnou depois de ver um dragão sobrevoando o céu. Deus avisa que vai lhe conceder o conhecimento básico, e manda ele dizer a palavra status. Ele segue o conselho de Deus e nota que aquilo é como um jogo. Deus informa que a sua raça e idade são pré-determinadas. O restante ele mesmo pode decidir. Deus se despede e lhe deseja sorte. Um tempo depois, ele terminou de organizar sua janela de status e de escolher seus atributos. Seu nome é Luciel. Como habilidades, ele escolheu análise de proficiência, artes marciais, controle mágico e sorte monstruosa, porque ele acha que sorte era o que lhe faltava na sua vida passada. E como profissão, ele escolheu curador. Mesmo o suporte sendo um papel de fundo, se ele treinar bastante, pode ajudar as pessoas e conseguir um trabalho estável. Como dinheiro, Deus deixou apenas 3 moedas de prata com ele, mas como neste mundo, com 15 anos de idade, alguém é considerado adulto, ele precisa arrumar um emprego. Enquanto caminhava, ele tropeça em um cadáver de monstro e sai correndo cagado de medo. Ele promete que nesta vida ele vai morrer de velhice. Horas mais tarde, ele chega em uma cidade e nota que as pessoas estão mostrando o cartão de identidade e pagando pedágio para entrar. Como ele não tem o cartão de identidade, ele entra no modo vendedor da sua vida passada e inventa uma história. Ele diz pro guarda que não tem cartão para provar quem ele é porque foi criado em um pequeno vilarejo. Quando virou adulto, se tornou um curador, mas sua vila não tinha uso para ele. Então ele foi expulso e pergunta pro guarda se ele pode entrar na cidade para treinar em uma clínica. O guarda pede para ele esperar por um momento. Pouco tempo depois, uma linda mulher chamada Lumina aparece perguntando se é ele quem está procurando por uma clínica. Ele responde que sim, dizendo que queria encontrar um trabalho nesta cidade. A garota diz para ele segui-la até a guilda de curadores. Ele pede para ela esperar porque precisa pagar o pedágio, mas o guarda conta que eles não coletam pedágio de curadores, então ele pode ir. Enquanto corria para alcançar a garota, ele acaba batendo em alguns aventureiros mal encarados. O líder do grupo pergunta para onde ele está indo com tanta pressa. O garoto diz que está indo para a guilda dos curadores. O cara entende que Luciel é um curador e fica com ainda mais raiva, mas o prota alega que ele ainda não sabe usar magia, então se chamar de curador é um exagero. O aventureiro diz que caso Luciel se corrompa, terá que se ver com ele. Luciel fala que ele não precisa se preocupar, pois ele será um curador sério e ético em que todos possam confiar. O aventureiro chama seus companheiros e vão embora. Luciel enfim se acalma porque ele pensava que iria morrer. Lumina avisa que se eles tentassem algo, ela estava pronta para intervir. Enquanto caminhavam, ele questiona por que não cobraram pedágio para entrar na cidade. A garota diz que curandeiros lidam com a vida e a morte, então recebem tratamento especial. Apenas o Império cobra pedágio de curandeiros. Chegando na guilda de aventureiros, ela lhe dá as boas-vindas, e ele fica fascinado com o sorriso da garota, tanto que ele acha que morrer e renascer foi uma benção. A recepcionista da guilda pede para ele preencher o formulário. No entanto, ele não consegue entender o que está escrito. Porém, no mesmo instante ele ganha a habilidade de leitura. Enquanto preenchia o formulário, ele se preocupa porque precisa colocar sua cidade de origem, e neste mundo ele não tem uma cidade natal, então ele resolve se fazer de besta e pergunta para a recepcionista se pode colocar apenas vilarejo, pois ele não sabe se seu vilarejo tem um nome. A recepcionista faz uma cara perguntando em seu pensamento se ele é burro, e diz que já que ele não sabe o nome, está tudo bem colocar apenas vilarejo. Ele entrega o formulário para a recepcionista e ela pede para ele esperar um pouco. Ele aproveita o momento e pergunta para Lumina se esta cidade tem algum nome além de cidade. Lumina nota que ele realmente tem pouco conhecimento, e com um olhar amedrontador diz que aquela cidade se chama Meratone, da República de São Churuli. A recepcionista volta e pede para ele canalizar sua magia em um cartão. Ele faz o que ela pediu e o cartão revela que ele é um curandeiro de rank G. A recepcionista pede o cartão de volta e vai para uma sala ao lado. Ele, curioso, pergunta para Lumina o que a recepcionista está fazendo naquela sala. Lumina conta que ela está registrando o cartão dele na rede de magia da guilda
guilda dos curadores. Desta forma ele pode usá-lo em qualquer guilda de curadores do mundo. A recepcionista devolve seu cartão e diz que confirmou que ele é de fato um curador. Ele tem a habilidade de controle de magia e afinidade com magia sagrada. Lumina, vendo que já está tudo resolvido, se despede, mas o prota acha que se deixá-la ir agora, não tem como ele conseguir um emprego na clínica. Ele pede para ela esperar e diz que nunca usou magia, então não sabe se consegue. Lumina fica sem entender. Ele explica que em seu vilarejo não tinha livros de magia e ele foi o primeiro curador de lá, portanto ele gostaria de ficar como estagiário na clínica enquanto aprende o básico. Lumina diz que ele tem 3 escolhas: virar um aprendiz, assumir uma dívida ou treinamento espartano. Como aprendiz, ele realizará várias tarefas por cerca de 1 ano e poderá estudar magia no tempo livre. Como empréstimo, ele vai entrar em uma instituição de ensino normal e pode estudar lá por 3 anos para aprender magia. Contudo, ele terá que pagar uma moeda de platina para a guilda dos curadores. Já no treinamento espartano, ele vai estudar muito até aprender magia de cura. Vai repetir a magia até ficar sem mana e quando recuperar vai repetir tudo de novo. Pensando no quão difícil foi a sua vida passada, por mais espartano que seja, se ele conseguir progredir com a sua meta, deve conseguir. Então ele decide que vai com o treinamento espartano. A recepcionista fica se perguntando como que alguém pode escolher o treinamento espartano por vontade própria. Ele realmente deve ser burro. A recepcionista fala pra Lumina deixar o resto por sua conta. Ela se apresenta como Kururu e chama ele para mostrar seu quarto. Luciel agradece a Lumina e alega que um dia ele deve retribuir o favor. Já em seu quarto, ele nota que não tem janela e em cima da mesa tem um livro de magia. Logo ele começa a estudar como conjurar magia de nível 1. Tudo que ele precisa fazer é recitar o encantamento e o poder mágico vai ser esvaído do seu corpo. Caso ele consiga, o nível da sua habilidade vai aumentar de acordo com a sua proficiência. Sabendo disso, ele resolve tentar usar magia. Ele cria uma imagem concreta de um ferimento sendo rebobinado, conjura um encantamento e usa a magia de cura, mas aparentemente nada aconteceu. Ele logo se desespera, achando que é apenas um cara comum, mas pensando bem, ele sentiu alguma coisa saindo do seu corpo. Ao abrir a janela de status, ele nota que ganhou 5 de experiência, como também gastou 5 de mana. Já que ele tem 50 de mana, consegue usar mais 9 vezes. O garoto resolve manter a imagem mental e continuar recitando o encantamento, até ficar sem mana. Ele percebe que sua mana demora muito para recuperar, e também que quando a mana acaba ele fica se sentindo péssimo. É como uma manhã de ressaca depois de beber muito com o cliente. Após recuperar sua mana, ele decide dividir seu treinamento em 3 etapas. Primeiro, deve recitar magia. Segundo, deve parar antes de exaurir toda a sua mana. E por último, treinar manipulação de magia enquanto recupera sua mana. Ele repetiu esse processo várias e várias vezes, e todos seus status aumentaram bastante. Uma garota muito bonita bate na porta para entregar sua refeição. Ele, todo corado, pergunta como ela se chama. A garota se apresenta como Mônica. 3 dias depois, ele volta a tentar usar magia de cura e finalmente consegue usar. Ele vai até a Mônica para ela atualizar seu cartão de curandeiro. Agora ele é capaz de usar magia de cura. Mônica cobra uma moeda de prata pela atualização do cartão. Sem saber o que fazer agora que consegue usar magia, ele pergunta se deve buscar a orientação da Lumina. Quando Mônica descobre que ele é a pessoa que a Lumina trouxe, ela pede desculpas e devolve a moeda de prata, pois a Lumina fez preparativos para que ele possa ficar no quarto por 10 dias. Vendo isso, o prota comenta que ela deve ter uma autoridade tanto. Mônica conta que a Lumina é a capitã do novo regimento feminino de paladinas da igreja, o que faz o garoto admirá-la ainda mais. Ele vai para a cidade procurar por uma guilda de aventureiros para trabalhar como curandeiro, mas no caminho ele é parado pelos mesmos aventureiros mal-humorados de antes. Pouco tempo depois, aparecem alguns aventureiros gravemente feridos pedindo ajuda pro Bazan, o líder do grupo. Um deles comenta que a situação parece bem ruim, e o pior é que eles não podem contar com nenhuma clínica. O prota lembra que a Mônica comentou que no momento, a guilda dos curandeiros não controla curandeiros nem clínicas. Quando curandeiros cobram taxas exorbitantes ou causam confrontos, a sede costumava mandar alguém. No entanto, esses esquemas acontecem tão sorrateiros que a lei não está conseguindo acompanhar. Vendo a situação, ele promete que nunca se tornará um curandeiro corrupto. Então o prota alega que vai curar todos eles. Luciel conjura o encantamento e usa a magia de cura. E apesar de ter gastado 5 de mana, não teve efeito, pois ele está muito nervoso e esqueceu de visualizar o ferimento sendo rebobinado. Então ele tenta novamente e consegue curar a garota. Depois de um tempo ele já curou quase todos os membros do grupo, mas no processo ele errou algumas vezes. E quando estava prestes a curar o último, Luciel cai no chão porque ficou sem mana. Ele tenta se manter acordado, mas não resiste e desmaia. Já à noite, em seu quarto ele lembra que não conseguiu salvar aquele aventureiro. E apesar do Bazan dizer que ele não precisa pedir desculpas e que ele conseguiu salvar todos os outros, Luciel se culpa porque ele poderia ter salvado aquele aventureiro caso não tivesse errado a magia tantas vezes. Por esse motivo ele decide que precisa subir de nível como curador, e para isso ele vai ganhar experiência na guilda de aventureiros. Chegando lá ele fica impressionado com o local e vai até a recepcionista
recepcionista pedir para se registrar como aventureiro. Ele fica deslumbrado quando vê que a atendente é uma demi-humana com orelhas fofinhas de coelho. Ela pede para ele canalizar seu sangue ou magia em um cartão, e também pede para ele preencher um formulário. Ele faz o que ela pediu, e a atendente diz que ele tem habilidade de artes marciais, então pode se registrar como aventureiro. Ele percebe que não poderia se registrar caso não tivesse a habilidade de artes marciais. A coelhinha explica como funciona o contrato de aventureiros. Quando aventureiros completam pedidos, eles recebem o pagamento. Contudo, a guilda fica com 10% dos custos operacionais. Ele pergunta o que acontece caso não consiga completar o pedido. A coelhinha diz que há penalidades e outras taxas extras, então é bom ele tomar cuidado. E também avisa que ele vai começar como aventureiro de rank H, o rank mais baixo da guilda. Ele questiona se a guilda recebe pedidos de cura, mas a coelhinha não entende o que ele quis dizer. Portanto, ele se apresenta como curador. O que Luciel quer saber é se algum aventureiro se machucar durante o treinamento e ele curá-lo, se ele pode usar aquele valor no seu treinamento, e pede para a coelhinha lhe apresentar alguém que pode ajudá-lo a treinar artes marciais. Ela diz que tudo bem, e pede para ele esperar um pouco. Luciel está tranquilo, pois ele fez tudo o que podia. Agora é só confiar na sorte monstruosa. Não muito tempo depois, a garota retorna com Brody, o instrutor-chefe da guilda de aventureiros. Luciel conta que quer praticar luta e a habilidade de recuperação mágica. Brody acha o pedido dele estranho para um curador. Pelo visto, ele tem habilidade de artes marciais, porém, questiona por que um curador quer aprender a lutar. O garoto fala que é porque ele seria inútil em combate real. Se ele sair numa jornada, até mesmo um monstro fraco poderia matá-lo. Portanto, ele quer aprender a lutar para ter força o suficiente para se defender. Brody decide aceitá-lo como especialista em recuperação do centro de treinamento, e ele ganhará uma moeda de prata por dia. Brody pergunta quando ele pode começar. Luciel responde que daqui a 6 dias. O instrutor pede para a coelhinha cuidar dos preparativos. Ela se apresenta como Nanaela e diz que foi um prazer conhecê-lo. Ele até se apresenta, mas sente a intenção assassina vindo de vários aventureiros com ciúmes. No entanto, Brody apazigua a situação facilmente, fazendo um olhar amedrontador. O garoto logo nota que o Brody deve ser alguém muito importante. Brody sai dizendo que o espera daqui a 6 dias. Luciel agradece e também vai embora. Em seu quarto, ele acha que tudo está indo bem. A única preocupação é que se a sua recuperação mágica não aguentar, eles provavelmente vão perder a fé nele. Mônica bate na porta para entregar sua refeição e pergunta se a sua saída foi produtiva. Luciel responde que sim, ele já sabe para onde ir depois que terminar seu treinamento ali, mas antes ele precisa melhorar suas habilidades pelo menos um pouco, e pergunta para Mônica a que nível ele deve chegar em afinidade mágica. Ela conta que tem rumores dizendo que quem chega ao nível 5 até os 20 anos de idade é um prodígio. Já que ele tem 15 anos de idade, fica se perguntando se conseguiria subir um nível por ano, para então ser considerado um prodígio. Mônica, toda bobinha, diz que se ele chegar ao nível 5 quando completar 20 anos de idade, ela irá convidá-lo para um encontro, e isso foi motivo mais que o suficiente para fazer ele decidir se dedicar ao máximo em seu treinamento. Uma semana depois, seu curso intensivo de magia sagrada passou num piscar de olhos. Ele vai até a Kururu e agradece por tudo. Graças a ela e a todos, ele aprendeu o básico de magia para se tornar um curador. Kururu alega que ele é impressionante. Ela tem certeza de que ele se tornará um grande curador, e diz que se ele encontrar a Mestra Lúmina, ele deve agradecer também. Luciel se despede dizendo que vai agradecê-la da próxima vez que a encontrar. Chegando na guilda de aventureiros, a recepcionista pergunta se ele veio fazer um pedido ou registrar um relatório. Ele fica perplexo, se perguntando se todas as garotas deste mundo são incrivelmente lindas, e conta que veio para receber o treinamento do Brody. Ela diz que ele deve ser o novo aventureiro, e avisa que as escadas do lado direito levam ao centro de treinamento subterrâneo. Ele desce as escadas e fica chocado com o tamanho daquele campo de treinamento. Brody chega logo em seguida, dizendo que ainda bem que ele não tentou fugir. Luciel fica assustado porque o Brody parece pronto para matar. O instrutor comenta que aquela sala de treinamento é bacana, e o da hora é que ela está toda reservada para o treinamento deles. Luciel fica se perguntando por que é o único naquele campo de treinamento, mas ignorando isso, ele agradece pela oportunidade. Brody fica surpreso, pois ele viu seu olhar assassino e mesmo assim não tentou fugir. O garoto pede para o instrutor não pegar leve, porque ele precisa de habilidades para sobreviver. Brody afirma que ações valem mais do que palavras, e ele não vai pegar leve. Como o primeiro treinamento, Luciel precisa correr. Logo ele nota que o Brody é tipo aqueles chefes intensos que só acreditam em se matar de trabalhar. Brody manda ele correr de verdade, se ficar de frescura vai virar comida de Goblin. Luciel está pensando que também há locais de trabalhos tóxicos neste mundo, e o Brody reforça que é inevitável ficar sem energia, então ele vai ter que se forçar a continuar indo em frente. O garoto está achando que aquele treinamento é muito difícil, mas chega um momento em que ele começa a delirar gostando daquilo. Só de pensar que nem conseguia se mover depois que foi baleado no seu antigo mundo, aquilo ali é como um paraíso. Agora ele pode tanto se mover quanto respirar, então está vivendo de verdade. Mas ele acaba desmaiando de exaustão. Algum tempo depois, todo mundo da guilda se assusta
assusta com um grito vindo do campo de treinamento subterrâneo. Se tratava do Luciel sendo alongado pelo Brody. Ele diz que o alongamento é bom para aumentar a amplitude de movimento, o que melhora o alcance do seu ataque, e ele também vai ter mais flexibilidade para desviar dos ataques inimigos. Após o alongamento, o Brody pede para ele tentar lhe acertar um ataque. Ele vai com tudo, mas o Brody consegue se defender facilmente, e meio decepcionado pergunta se aquele é tudo seu nível. Luciel alega que é por este motivo que ele pediu para que ele o treinasse. Brody vê que pelo menos ele está motivado, então pede para que o garoto use seus braços e pernas para vir com tudo pra cima dele. Luciel até tenta, mas acaba levando um tapão no rosto para ficar esperto. Brody diz que a luta de verdade começa quando ele está exausto. Primeiro ele precisa aprender a se mover, e então visualizar um ataque o acertando. Luciel sabe que é um amador. Ele só aprendeu artes marciais durante a educação física, e nunca entrou em uma briga de verdade. Ele vai pra cima seguindo os conselhos do Brody. No entanto, acaba sendo derrubado novamente. Ele nota que aquele treinamento é muito difícil, e até sente vontade de desistir, mas ele se levanta porque se desistir agora, seu novo começo vai ficar parado, e parte pra cima jurando que um dia irá acertá-lo. Minutos depois, Luciel está caído exausto. Brody diz que ele aguentou bem, e o que é mais importante em um combate é não morrer e não se machucar, mas ele não deve tentar usar o que acabou de aprender em uma batalha. Antes ele precisa praticar tanto até que se mova sem pensar. O garoto entende que precisa praticar porque se não souber o que está fazendo, vai acabar se prejudicando. Brody confirma que é isso mesmo. Luciel deve observar, aprender e depois testar nele. Agora que ele recuperou o fôlego, é hora de recomeçar o treinamento. Um tempo depois, Luciel está novamente exausto no chão, e o Brody afirma que é hora de terminar o treinamento de hoje. Luciel até pensa em usar cura em si mesmo, mas o Brody alega que se ele se curar de maneira natural, sua habilidade de recuperação física vai melhorar. Portanto, ele só deve se curar se estiver muito ferido. Luciel entendeu, e comenta que está surpreso que não tem mais ninguém no campo de treinamento. Brody conta que eles não têm muitos novatos hoje em dia. Aventureiros de nível baixo não têm muito dinheiro de sobra, então eles se focam em combates reais, e não em treinamento. Luciel nota que deve ser por isso que aquele grupo de aventureiros estavam tão machucados. Ele diz que não sabe se a magia de cura funciona em si mesmo, mas prefere guardar para usar nos aventureiros, o que acaba deixando o Brody surpreso, e ele pede para o Luciel prometer que vai curar qualquer um independentemente da sua raça. O garoto fala que pode deixar, e neste momento chega alguns aventureiros perguntando se ele vai curá-los de graça. Uma garota comenta que eles não deveriam ter ido, aquilo provavelmente é golpe, mas ele se aproxima e cura a garota que havia sido mordida por um lobo da floresta. A garota fica surpresa que ele realmente a curou de graça, e os outros integrantes do grupo também pedem por cura. Brody alega que ele vai ficar tarefado como curador, e o garoto conta que ele só pode usar magia de cura 8 vezes seguidas, perguntando se vai ser o suficiente. Brody diz que é o bastante, e sugere que ele use cura até ficar quase sem mana para aumentar sua força como fizeram hoje. O garoto percebe que aquilo quer dizer trabalho e mais trabalho, igual sua vida passada, mas acredita que confiar nele deve ser o melhor para o seu futuro. O garoto acha que suas habilidades de artes marciais vão subir por conta própria se ele continuar treinando. Se ele curar as pessoas, também vai aumentar sua afinidade mágica, e ele pode meditar no meio tempo para aumentar sua recuperação mágica. Ele fica perplexo com quantos coelhos pode matar com uma única cajadada. Aquilo deve ser por conta da sua sorte monstruosa. Brody diz que se ele quiser treinar para valer, seria melhor morar ali na guilda, mas o garoto não tem tanto dinheiro. Porém, Brody conta que é de graça, e o melhor é que ele terá 3 refeições por dia. O garoto acha que é bom demais para ser verdade, e pergunta se tem alguma pegadinha, mas o Brody apenas quer aumentar a taxa de sobrevivência dos seus aventureiros inexperientes, e ele vai conseguir com a ajuda da magia de cura do Luciel. O garoto alega que quer salvar todas as vidas que puder, mas não somente aventureiros, ele quer salvar qualquer um que venha pedir por ajuda. Brody diz que se tivessem mais curadores como ele, o mundo com certeza seria um lugar melhor, e avisa que vai proibi-lo de sair durante seu treinamento, perguntando se está tudo bem. O garoto não quer ficar preso ali até o treinamento acabar, porém, se recusar não terá mais onde treinar, portanto ele pede para combinarem aquilo por apenas um mês. Brody diz que tudo bem, ele quer que o garoto note o quanto ele é útil como curador da guilda de aventureiros. Com o acordo fechado, Luciel pede para que o Brody trabalhe junto com ele pelo próximo mês. Brody avisa que durante este mês vai deixar o garoto nos trinques. Luciel questiona se está tudo bem fazer aquele tipo de acordo, perguntando se o mestre da guilda não vai ficar irritado, mas ele não precisa se preocupar, pois o Brody tem bastante autoridade naquela guilda. O garoto fica muito animado porque está ganhando treinamento de artes marciais, como também 3 refeições por dia, e é bem provável que as suas outras habilidades também melhorem neste meio tempo. Com certeza, aquilo é devido à sua sorte monstruosa. No entanto, quando o garoto vai tomar banho, acaba se dando mal, porque a água está muito gelada. O Brody lhe dá uma muda de roupa, dizendo para ele ir até o refeitório quando estiver pronto. Luciel se veste e percebe que suas roupas usadas estão fedendo pra caramba, mas de repente Nanaela aparece dizendo
dizendo que ele fez um bom trabalho hoje, agradecendo por ele ter curado aqueles aventureiros, e conta que está ali porque o Brody pediu para ela lavar as roupas do garoto. Em seu pensamento ele fica extremamente feliz por conta daquilo, mas diz que não pode deixar ela lavar suas roupas. A garota fica meio triste, achando que ele não quer que uma mestiça toque nas suas coisas. Ele explica que não é isso, na verdade ele ficaria muito feliz, mas não pode deixar uma garota bonita como ela fazer aquilo por ele. Nana ela fica muito feliz com aquelas palavras e pega as roupas do garoto dizendo que está tudo bem. Ela vai pendurar amanhã com o resto das roupas da guilda. O garoto, sem saber o que fazer, apenas agradece e alega que um dia irá retribuir de alguma forma. Chegando no refeitório, ele é chamado pelo Brody. Vendo a quantidade de comida que tem na mesa, parece que vai ter uma festa. O Brody diz que é para o garoto comer. Ele pode ir no seu ritmo, mas é para comer tudo. E quando terminar, ele precisa voltar ao porão. Achando que aquilo também faz parte do treinamento, ele começa a comer e descobre que na verdade aquela comida está deliciosa. Então logo ele devora todo o banquete. Mais tarde, Brody leva o garoto até o quarto onde ele vai ficar. Luciel questiona se tem mais alguém precisando de cura. Brody diz que sim, dizendo que ele vai ficar bem ocupado a partir de amanhã. Sendo assim, ele decide dormir bastante para acordar em boa forma amanhã, mas ele levanta porque ainda não está com nenhum pingo de sono, e quando verifica o horário vê que ainda são apenas 19h16, se perguntando que tipo de homem moderno consegue dormir tão cedo. Vendo que não vai conseguir dormir, o garoto decide treinar para aprimorar as habilidades. Então ele faz alongamento, pratica magia, meditação e depois repete tudo de novo. Logo pela manhã, Brody bate na porta dizendo que é hora do rango. Já no refeitório, Brody avisa que durante o treinamento, ele vai se alimentar no refeitório como ontem, e aproveita para apresentar o Gulgar, o cozinheiro-chefe da guilda. O garoto acha que ele é muito parecido com o urso, e pergunta a qual raça ele pertence. Gulgar fala com orgulho que é um homem-lobo, o que faz o Luciel se sentir tapeado pela aparência. O cozinheiro diz que o garoto precisa tomar uma bebida fedorenta que foi criada pelo sábio do tempo. Além daquela gororoba fazer bem pro corpo, aumenta a força, resistência, tempo de reação dos músculos e outras coisas, e o efeito perdurará por 6 horas. O garoto logo vê aquilo como um item apelão, mas o Gulgar fala que o único problema é o gosto tenebroso. Por esse motivo, ninguém quer beber para ficar mais forte. Pela cor, Luciel já acha que aquilo pode acabar com seu intestino. Só de pegar o copo na mão, parece que seu nariz vai apodrecer com fedor, mas por se tratar de um item apelão que pode aumentar seu poder, ele resolve beber, e de fato aquela gororoba tem um gosto horrendo. Ele percebe também que deixa uma sensação viscosa na língua, além de que os sabores amargo, picante e azedo forte estão acabando com sua boca. Ele sabe exatamente o que é aquilo, é a substância X. O que ele quer fazer agora é cuspir tudo, lavar a boca com água pura e respirar puro, mas ele tem medo de fazer isso na frente do Gulgar. Ele sente que se perder a concentração pode acabar desmaiando, então afirma que precisa virar o copo. Enquanto bebe tudo de uma vez, suas pernas ficam se tremendo, deixando tanto o Brody quanto o Gulgar impressionados. O garoto sente que seu corpo está transbordando de energia. Gulgar manda ele comer logo para ir treinar com o Brody. Enquanto o garoto come, parecendo um pitbull de raça, Gulgar afirma que ele realmente tem muita garra. Uma semana depois, Luciel ainda não está conseguindo acertar nenhum ataque no Brody. O melhor que ele consegue fazer é se defender de alguns ataques, mas o Brody faz ele voar acertando um ataque em seu queixo. Enquanto caía, o garoto nota que precisa dar o seu melhor neste treinamento. É claro que ele ainda é um completo novato, com apenas uma semana de experiência, mas o melhor que pode fazer é continuar e tentar aprender. Então ele se levanta com um sorriso no rosto, dizendo que quer tentar novamente. Brody acha medonho aquele sorriso em meio a tanta dor. O garoto afirma que uma hora vai conseguir acertar um ataque. O instrutor, vendo que ele ainda tem energia para provocações, alega que vai acabar com ele hoje, fazendo Luciel perceber que abriu os portões do inferno, mas eles são interrompidos por uma garota meio gato que está precisando de cura. Ele pergunta onde ela está machucada. A garota diz que foi mordida nas costas por um mestiço de rato. O garoto se aproxima dizendo que consegue fechar a ferida com magia de cura, mas por se tratar de uma mordida pode haver alguma doença. Então caso a garota se sinta mal, ela deve procurar um médico, mas por hora ele vai fechar o ferimento usando seu poder mágico. Ao ver que realmente foi curada, a garota começa a chorar. E um outro aventureiro pergunta como ele se chama. Luciel se apresenta e o cara agradece por ele tratar até mesmo demi-humanos. O garoto afirma que humanos e mestiços são todos seus pacientes. O aventureiro diz que o Luciel realmente é um cara legal, perguntando se podem voltar caso acabarem se ferindo novamente. O garoto alega que podem voltar quando precisarem. A garota gato pula em seus braços agradecendo e dizendo que voltará caso precise. O aventureiro diz que não acredita que ele está treinando com o Brody. O treinamento dele é tão intenso que os outros aventureiros evitam treinar com ele. O garoto faz uma cara engraçada se perguntando por que ninguém o avisou antes. Mais tarde, Gulgar diz que ele precisa beber a substância X. Enquanto andava pelo corredor, o garoto nota que está sendo observado. Em seu quarto ele comenta que treina das 7 da manhã até as 7 da noite. Tem 3 refeições por dia e durante a noite treina o controle
controle e manejo de magia. Ele já está quase se acostumando com aquela rotina, e com análise de proficiência consegue ver que está melhorando. Para ele, aquele já se tornou um estilo de vida gratificante, mas ele não tem ideia do porquê estava sendo observado. No outro dia, o garoto conta que tem muita gente observando ele, e pela reação do Gugar e do Brody, ele nota que aqueles dois estão envolvidos. Então o garoto pergunta por que está sendo vigiado. Brody se desculpa dizendo que é porque todos estão com medo dele acabar fugindo. O instrutor conta que a maioria das pessoas que treinam para se tornarem aventureiros não são ricas, então eles acabam aceitando pedidos arriscados e na maioria dos casos acabam se machucando muito. Mas mesmo se machucando e sem dinheiro para sobreviver, eles continuam se forçando a pegar pedidos arriscados. O garoto logo entende que enquanto ele estiver ali, os aventureiros podem ter seus ferimentos curados. Sem se dar conta, o destino dos aventureiros estavam todos em suas mãos. O garoto se levanta afirmando que concordou em ficar ali por um mês, então pede que lhes deem um voto de confiança e parem de vigiar ele. Da próxima vez que alguém ficar o observando, ele vai arrastar a pessoa até o refeitório e forçar que beba gororoba junto com ele. O garoto sai do refeitório dizendo que como o Brody está no comando, ele terá que beber também. Assim o mês passou voando. Como ele está trabalhando como curador da guilda, mais e mais pessoas começaram a falar com ele. O garoto espera que aquilo ajude a se acostumar com os aventureiros. Já no treinamento, ele começou a praticar tiros ao alvo. Ele achou que a sua experiência no beisebol seria útil, mas naquele ritmo fica se perguntando quando será capaz de atirar armas de verdade. Ele também percebeu que mesmo quando o mês acabar, ainda não vai ter dominado nada. Sendo realista, ainda falta muito até que ele possa lutar como aventureiro, mas ele está determinado a continuar praticando. Brody pergunta por que toda aquela empolgação, sendo que ele nem conseguiu acertar o alvo. No refeitório, ele vê que a quantidade da gororoba aumentou bastante, como também os pedidos de cura. No último dia do contrato, Brody alega que o garoto trabalhou pra valer neste mês. Luciel agradece por tudo, dizendo que vai voltar na guilda dos curadores para procurar por um trabalho, e quando tiver dinheiro, ele pretende voltar a treinar na guilda dos aventureiros. Brody lembra que quando ele chegou na guilda havia dito que estava quase falido. O garoto avisa que precisa de dinheiro para pagar a taxa da guilda dos curadores. Vendo a oportunidade, Brody questiona o que ele faria caso alguém lhe desse dinheiro para pagar a taxa de um ano inteiro. Luciel responde que se não tivesse problema ele continuaria treinando com ele. Brody dá um sorriso e pega um saco de moedas, dizendo que aquilo é uma recompensa por aguentar um mês de treino e salvar a vida dos aventureiros. O garoto fica chocado com a quantidade. Brody diz que tem 12 moedas de prata e ele pode usar para pagar a taxa, alegando que graças a ele a taxa de mortalidade dos aventureiros caiu drasticamente, então ele pode considerar aquilo como um bônus. O garoto se levanta dizendo que não pode aceitar porque é muito dinheiro, mas o Brody manda ele aceitar de uma vez. As suas artes marciais ainda são infantis, então a partir de hoje ele vai continuar o treinamento. Ele afirma que vai aceitar aquele dinheiro de bom grado e usar para pagar a taxa da guilda dos curadores. Os aventureiros alegam que vão ficar esperando por ele. Sendo assim, ele vai até a guilda de curadores para pagar a taxa. Mônica pergunta se ele tem certeza, pois se for promovido ainda este ano, terá que pagar taxas adicionais. Ele responde que tem certeza. Por ora, em vez de aumentar sua classificação, ele precisa ficar forte o bastante para ser independente. Porém, quando ganhar dinheiro bastante, voltará para receber a promoção. Então a Mônica diz para ele continuar com um bom trabalho. De volta na guilda de aventureiros, ele se depara com Brody, que estava esperando ele voltar. Brody pede para Nanaela renovar o cartão de aventureiros do garoto, o que deixa ele surpreso porque pensou que precisava da sua permissão para renovar. Brody sai arrastando ele, dizendo que não precisa se preocupar com o contrato. Após terminar de comer, ele reflete que o treinamento de hoje foi mais puxado que o normal. Brody leva para ele um livro de magia sagrada de nível baixo, dizendo que curadores precisam tanto da magia de cura quanto da magia de desintoxicação. Quando ele aprender os dois, estará no caminho para se tornar um curador. O garoto nota que debaixo da casca grossa, Brody também pode ser bem fofo. Gugar diz que antes de começar o treinamento, ele precisa beber aquela quantidade ainda maior de substância X. Aquilo é tão nojento que ele fica com raiva, prometendo se vingar do Brody, nocauteando ele no ano que vem. Alguns dias depois, Brody avisa que vai dar um dia de folga pro garoto. Luciel nota que realmente nunca teve férias desde que começou o treinamento, mas ele não tem nada pra fazer. Brody dá a ideia dele ajudar a cortar alguns monstros. Dito isso, ele vai até o açougue da guilda. O cara agradece por ele ter vindo ajudar hoje e se apresenta como Galba, o irmão mais velho do Gugar. Ele tira um monstro javali de dentro de uma bolsa mágica, deixando o garoto surpreso com aquele item de um mundo de fantasia. Galba pede pra ele prestar bastante atenção. Primeiro eles devem tirar a pele do monstro, depois abrem a barriga e tiram as entranhas. E voa lá, a carne está pronta. O garoto questiona se usam toda a carne que ele prepara no refeitório. Galba responde que não. Eles mandam parte para outras guildas e açougues da cidade. Luciel pergunta se a sua presença ali não vai atrasar o trabalho, mas o Galba diz que ele não precisa se preocupar. O Brody mandou ele ali porque eles recebem todos os tipos de monstros, e ele quer que o garoto
garoto veja o ponto fraco deles e aprenda as melhores maneiras de atacar. Luciel fica feliz ao ver que o Brody estava pensando nele, mas se desespera ao perceber que o instrutor quer que ele lute contra monstros. Galba diz que o Brody deve achar que aquele treinamento vai ajudá-lo a sobreviver. Hoje em dia, não tem muitos novatos que levam os preparativos a sério como Luciel. O garoto alega que é porque ele não quer morrer, mas o Galba diz que isso vale para todos os aventureiros. Porém, ultimamente muitos andam tentando virar heróis. Eles vão correndo para a batalha e acabam morrendo num piscar de olhos, mas graças ao Luciel, a taxa de mortalidade dos aventureiros diminuiu. Mas enfim, está na hora do garoto tentar preparar o monstro coelho. Ele sabe que o monstro está morto, mas ainda fica hesitante. Galba tenta acalmá-lo, dizendo que ele pode ir no seu tempo. O garoto toma coragem e começa a fazer o trabalho. Ele não gosta do cheiro de sangue que está preenchendo seu nariz, e nem da sensação de tocar carne fresca, mas ele precisa fazer aquilo para sobreviver. Mais tarde, Guga pergunta como foi no açougue. Ele responde que sente muito mais gratidão pela carne que come agora. O cozinheiro avisa que é melhor ele se trocar para o jantar. O garoto nota que suas roupas estão sujas de sangue. Enquanto ele está lavando suas roupas, Nanaela aparece perguntando se ele está bem, visto que ele está meio pálido. Ele até responde que sim, mas quando ele olha para a garota, começa a lembrar do monstro coelho. Ela ouviu que ele foi no açougue hoje e quer saber se foi a sua primeira vez. Ele afirma que sim. Ela sabe que deve ter sido difícil e ele deve estar bem mais cansado do que se dá conta. Às vezes acontece o mesmo com os novos aventureiros. Eles acabam ficando empolgados pela primeira batalha e mesmo que matem monstros sem hesitar, quando estão sozinhos bate o cansaço mental, e é por este motivo que ela veio vê-lo. Ele agradece e pede para ela segurar sua mão mais um pouco. O jantar desta noite é ensopado de coelho preparado por ele mesmo, mas para acabar com a noite, Guga avisa que ele precisa tomar a substância X. No dia seguinte, o garoto acha que é legal ter outro dia de folga, mas ele não tem nada para fazer. Ele notou que o sistema de nível daquele mundo é como qualquer jogo de RPG. Quanto maior seu nível, mais difícil se torna de upar. De repente, ele é agarrado pela Nanaela e pela Melina. Para completar, Mernel aparece dizendo que falta conhecimento pro garoto. Então Brody pediu para que elas dessem aula para ele. Nanaela trouxe a enciclopédia dos monstros, o índice de repreensão dos monstros e o catálogo de materiais de criação de armaduras. Já Mernel trouxe livros sobre as leis, religiões e mitologias de cada país, enquanto que a Melina tem tudo sobre verduras, cogumelos e frutas, e medicina para novatos. Ele escolhe começar pelos livros da Mernel, e elas vão embora deixando para Nanaela assumir o papel de professora. A garota conta que o Brody pediu para ensinar para ele conhecimentos mais práticos do dia a dia, e elas acabaram ficando curiosas se perguntando por qual conteúdo ele teria interesse. O garoto pergunta se realmente está bem ela gastar tanto tempo com ele. Ela responde que sim, aquilo também faz parte do seu trabalho. Ela começa ensinando a localização da cidade de Meratone da República de São Churuli. Aquela república é administrada pela Guilda dos Curadores, e conta também que São Churuli é o único lugar do mundo que aboliu a escravidão. Assim ele começou a estudar em seus dias de folga. Treino, cura, estudo e tarefas mantinham ele bastante ocupado. Enquanto ele via a placa dos ganhos da guilda deste mês, Melina e Mernel ficaram coladas nele, deixando o garoto todo corado. Vendo que ele está com vergonha, elas começaram a fazer cosquinha em seu corpo com o pretexto de que ele precisa socializar. Melina nota que as roupas dele estão apertadas, então ele vai fazer compras junto com a Nanaela, e eles se divertiram bastante escolhendo as roupas. No caminho de volta, ele escuta alguém gritando e sai correndo para ajudar. Chegando em um beco, ele encontra a Mônica caída no chão machucada. Horas mais tarde, a garota acorda e questiona o que aconteceu. Ele conta que a encontrou no chão coberta de sangue, e apesar de usar magia de cura não teve efeito, o que fez ele pensar que poderia ser veneno. Então ele usou magia de desintoxicação e ela se recuperou. O garoto pergunta se alguém tentou matá-la. Nanaela diz que provavelmente foi algum mercenário contratado. O garoto fica se perguntando quem pagaria para fazer algo assim. Mônica alega que pode ter sido curadores. Uma amiga dela foi tratada numa clínica de cura, mas como não tinha dinheiro para pagar a conta, ela foi vendida como escrava. Luciel pensava que a escravidão fosse proibida naquela república. Mônica diz que realmente é, mas não em outros países. Ela se opôs ao caso publicamente, então pode ter sido retaliação. O garoto com raiva pergunta que tipo de curador poderia ter feito aquilo. Mônica acredita que foi o Betaculi, o curador que opera a maior clínica de Meratone. Com medo da garota ser atacada novamente, ele pede para que ela fique na guilda de aventureiros por enquanto, e ela agradece pela ajuda. Horas mais tarde, Mônica vai até o refeitório perguntar pro garoto quanto ela deve por ele ter salvo a sua vida. Ele nota que ela está meio pálida porque pensou que ele iria cobrar um valor absurdo pela cura, mas ele apenas diz que ela sempre foi muito gentil com ele, então ela já retribuiu o favor. A garota fica muito agradecida. Um mês depois, o homem que atacou a Mônica foi preso, mas nenhuma ligação entre ele e o curador foi descoberta. E como o caso ainda não foi encerrado completamente, Mônica continua na guilda de aventureiros, mas agora como trabalhadora. 2 meses depois, Brody vai até o Luciel porque tem aventureiros à beira da morte.
morte. Chegando lá, ele nota que tem vários aventureiros machucados. Brody leva ele até o quarto onde estão os casos mais graves, e como ele ainda não consegue usar nenhuma magia de alto nível, ele precisa usar magia várias vezes para conseguir curar apenas uma pessoa, o que acaba fazendo ele gastar quase toda a sua mana, mas o Brody lhe dá uma poção mágica de recuperação, e o garoto continua usando magia de cura e desintoxicação até conseguir curar todos, o que acaba fazendo ele desmaiar de exaustão. Horas mais tarde ele acorda em seu quarto, e nota que a Nanaela ficou cuidando dele. O garoto está contente por ter conseguido salvar várias pessoas, mas como ele não conseguiu salvar todas, doeu bastante. Finalmente completou um ano que ele está na guilda de aventureiros. Ele abre a sua janela de status e já se tornou curador de nível 3. Ele vai até o Brody se despedir e agradecer por tudo que ele fez. E apesar de já ter se passado um ano, ele ainda não conseguiu acertar nenhum ataque no Brody. O instrutor alega que eles têm nível de experiência e status muito diferente, perguntando por que ele não aceita trabalhar ali com a Mônica. Entretanto, o garoto recusa porque ele quer aprender novas magias de cura para salvar mais vidas. Por este motivo, ele vai tentar entrar numa clínica de cura, e algum dia abrir uma clínica que não coloque ninguém em falência. Chegando na guilda dos curadores, ele encontra Kururu, que está de mau humor por ele ter levado a Mônica para a guilda de aventureiros, mas ele diz que pelo menos a vida da Mônica não corre mais perigo, e pede para renovar o seu cartão de curador. Após ver os novos status do garoto, Kururu fica abismada, perguntando qual treinamento, onde ele esteve e que tipo de vida ele levou neste tempo. Ele faz um breve resumo de tudo que passou na guilda de aventureiros. Depois de ouvir tudo, Kururu questiona se ele tem algum tipo de tara ou se ele é masoquista, mas o garoto queria apenas melhorar suas habilidades de defesa para não ser morto. A garota diz que ele pode melhorar seu cartão para o rank C, porém, a taxa que ele precisa pagar fica mais cara, mas também pode comprar novos livros como o de cura em área que é liberado no rank C. Ele pergunta quanto custa isso tudo. Kururu diz que são 90 moedas de prata, o que não cabe no seu orçamento agora, mas o Brody aparece pagando uma moeda de ouro para transferir o garoto para a guilda de aventureiros por mais um ano, e agora ele será contratado como residente fixo da guilda de aventureiros. Ele não pensa muito e aceita a proposta do Brody. Ele volta para o seu quarto para deixar seus 3 novos livros de magia que ele pode aprender neste ano. Brody bate na porta chamando ele para o jantar. Chegando no refeitório, o garoto fica surpreso porque prepararam uma festa de boas-vindas, e mesmo durante a comemoração, Guga avisa que ele precisa tomar a substância X. Luciel então faz um discurso agradecendo por tudo, alegando que fará de tudo para curar os aventureiros. Logo em seguida ele bebe a substância X. Bazan em seu grupo se aproxima do garoto e pergunta se por um acaso, razão do destino, ele gosta de homens. Ele fez aquela pergunta porque o Luciel nunca nem tentou dar em cima de nenhuma das recepcionistas. O garoto diz que nunca deu em cima de nenhuma delas porque tem medo do que o Brody poderia fazer, e no ano passado ele esteve tão focado em aumentar suas chances de sobrevivência que nem teve tempo para isso. Sekiro te avisa que da próxima vez vai levá-lo para curtir a noite, o que acaba deixando o garoto interessado. Mônica vai até ele perguntar como foi na guilda de curadores. Ele responde que a Kururu parecia estar bem, e até rola aquele clima da hora entre eles, mas acabam ficando com vergonha. Enquanto isso, um cara está reclamando que a sua renda e o número de escravos é apenas a metade do ano passado. Um de seus lacaios diz que é devido a um curador afiliado à guilda de aventureiros. No outro dia, o mesmo cara vai atrás do Luciel na guilda. O cara se apresenta como o Botakuli. Ele lembra que é o mesmo cara que a Mônica acredita está por trás de quem atacou ela. Botakuli, na maior cara de pau, ordena que ele deixe a guilda de aventureiros para trabalhar na sua clínica, mas o garoto simplesmente recusa. O cara com raiva alega que desde que ele veio para esta guilda, o número de pacientes que frequentavam a sua clínica caiu drasticamente. O garoto aponta que isto deve estar relacionado com a maneira que ele atende seus pacientes, o que deixa o Botakuli ainda com mais raiva porque o Luciel praticamente afirmou que a sua clínica tem um mau atendimento. O garoto resolve então tentar expor a natureza do Botakuli. Ele pergunta que tipo de tratamento o cara oferece quando um paciente é mordido por um lobo da floresta. Botakuli responde que usa cura superior pelo preço baixo de 30 moedas de ouro. Luciel questiona o que acontece caso o paciente não consiga pagar. O cara diz que sempre consegue dinheiro de quem o deve, e o garoto joga na roda dizendo que ele vende as pessoas como escravo para outros países, além de que um ferimento leve poderia ser tratado por cura ou cura melhorada. O cara responde que usa cura superior porque não gasta seu tempo em algo que não vai lhe render dinheiro, mas o garoto acha que em algum momento o Botakuli talvez tenha sido um curador respeitado por todos, e resolve tentar tocar o coração dele, perguntando se ele nunca pensou que as pessoas que ele vendeu como escravos têm famílias. Botakuli fica com mais raiva e manda seus lacaios aniquilarem o garoto, mas o Brody chega impedindo eles, e questiona se ele deveria investigar a clínica do Botakuli, o que faz o cara sair correndo cagado de medo. Já na sala principal, Brody avisa que alguém mandado pelo Botakuli pode vir atrás dele, então a partir de hoje ele não vai mais treiná-lo como curador, agora ele será treinado como cavaleiros e gladiadores, mas o garoto afirma
afirma que é apenas um curador. Brody alega que ele não precisa se preocupar, ele só vai ser treinado com o dobro da intensidade de antes e vai ter um aumento de tamanho nas suas refeições e na dose da substância X. No treinamento ele continua apanhando pra caramba do Brody. Todos vendo ele treinando acham que ele é um curador zumbi masoquista, e o apelido realmente pegou. Mônica conta que ele está influenciando os aventureiros, e todos estão vindo para participar do treinamento. Graças a isso a taxa de sobrevivência também aumentou. De volta no campo de treinamento, Brody pergunta se ele consegue usar magia de barreira. O garoto confirma que sim, se equipando com magia protetora. Brody joga ele contra o chão e nota que a magia realmente é eficiente. Afinal de contas, ele não ficou inconsciente mesmo recebendo aquele ataque. Para o treinamento de hoje, Brody pede para ele usar uma espada e um escudo, e conta que durante o ano passado eles criaram a base física do garoto, e mesmo que ele não tenha nenhum talento natural, Brody quer ele como aprendiz, e alega que ele está temporariamente proibido de conferir seus status e níveis de habilidades. O garoto nota que o desempenho que o Brody espera dele está muito longe da sua condição atual, e é por isso que ele vai dar tudo de si neste treinamento. Assim ele passou vários dias treinando com Brody. Enquanto isso, Botakuli está puto da vida porque o Luciel está cobrando apenas uma moeda de prata por 1 hora de tratamento. Então ele prepara mais um plano maquiavélico para tentar tirar o garoto da guilda de aventureiros. Meio ano se passou desde que o Botakuli foi na guilda de aventureiros. Enquanto o garoto comia, Guga comenta que depois de todo aquele treinamento ele entrou em forma, e o Brody concorda. O cozinheiro complementa dizendo que aposta que nem devem perceber que ele é um curador quando anda pela cidade, e o Brody afirma que é porque curadores não costumam treinar seu corpo. O garoto alega que já estava na hora, e provavelmente pelo fato dele ter sido cortado diversas vezes, ele também começou a superar o seu medo de lâminas, e graças àquilo, ele tem a confiança de que pode proteger sua própria vida. Nanaela vai até o refeitório entregar uma carta que mandaram pra ele. Guga brinca com o jeito fofo que ela chama o Luciel, perguntando desde quando eles são tão íntimos, mas o garoto diz que não é nada demais, e ela concorda dizendo que o Luciel está ali há muito tempo, e eles têm praticamente a mesma idade. Brody pergunta de quem é a carta. Ao verificar, ele fica surpreso, porque a carta é da Santa Igreja de Shuruli, a sede da guilda de curadores. A carta está ordenando que ele se transfira para trabalhar na sede da guilda, e por ele ter um talento tão grande a ponto de ter chegado à afinidade de magia 5 tão jovem, receberam uma recomendação pelos seus esforços de salvar vidas. Considerando a missão atual dele na guilda de aventureiros, estão pedindo para que ele se transfira no 6º mês deste ano. Assinado Papisa Flu na Ludeli de Shuruli. Brody não achou que ele fosse usar essa abordagem. O garoto não entende e questiona o que ele quis dizer com aquilo. Brody revela que é tudo obra do Botakuli. Como o garoto está ali na guilda de aventureiros, ele decidiu enviar o Luciel para a sede da guilda, mas o objetivo dele não é o garoto. Ele quer impedir qualquer cura na guilda de aventureiros. Pelo menos eles ainda têm metade do ano. Nesse meio tempo, além de treinamento espartano, ele vai continuar tratando os aventureiros que precisam de ajuda, sem restrição de número de pessoas com ferimentos leves. E o garoto concorda, mas logo ele fica exausto porque sua mana não aguenta. A garota gato fica cutucando ele, perguntando se ele ainda consegue curar alguém, pois tem um monte de gente esperando cura lá fora. Nesse momento, o Guga chega dizendo que a substância X ajuda a recuperar magia, e ele toma para continuar curando. Horas mais tarde, Guga pergunta por que o Brody está todo jovem e trincado. Brody também ficou surpreso. Ao treinar o garoto, suas artes marciais subiram para o nível 7. Guga acha incrível que ele tenha ficado ainda mais forte, e é que ele é conhecido como o Tornado com suas habilidades e velocidade de rank S. Se ele tivesse esperado para se aposentar, provavelmente teria chegado ao rank SS. Mudando de assunto, ele comenta que o Luciel tem bebido aquela gororoba o tempo todo, e questiona se o Brody sabe quais são os efeitos. Brody alega que os textos antigos diziam que melhora a resistência do corpo e facilita a melhoria dos status, mas ele não faz a mínima ideia se funciona ou não. Guga acha que já é tarde demais para dizer para ele não beber, e pergunta se está tendo algum efeito. Brody diz que ele está mais forte do que quando chegou. Bom, mas isso é algo óbvio, né, mano? Ele passou todo esse tempo treinando, mas enfim. Guga fala que é uma loucura pensar que ele ainda continua bebendo aquela coisa, sem contar que depois o hálito dele fica tenebroso. Nesse momento, Galba chega no refeitório, relatando que as negociações ocorreram bem. Agora, mesmo depois que o Luciel chega na sede da guilda, não deve virar um alvo. E como o Brody suspeitava, é realmente o Botakuli quem está por trás da transferência do garoto. Guga pergunta qual é o próximo passo. Galba diz que tem muita grana indo para o chefe da guilda dos curadores, então está na hora de tirá-lo do mercado. Brody não achou que veria o Galba partir com tudo depois da aposentadoria, mas comparado com o que ele fez como assassino, aquilo ali é muito mais limpo. E ele sente que o Luciel é um pouco diferente deles, mas ele estava tão empenhado em sobreviver que bateu nas portas da guilda dos aventureiros, e não dá pra ignorar um garoto assim. Guga pergunta como o Brody acha que o garoto estará daqui a meio ano. Brody diz que ele ainda está na classe 1, portanto ele só consegue lidar com inimigos do rank E, com truques, talvez ele consiga derrotar até um rank C, então ele ainda tem muito pra desenvolver. Guga questiona porque o seu irmão também não treina o garoto. Galba responde que se o Luciel não mudar em alguns anos, ele pode considerar treiná-lo. Guga muda totalmente o contexto, perguntando se já não está na hora do garoto ter algumas paixonites, já que aparentemente todas as recepcionistas gostam dele.
ele. Galba conta que quando perguntou qual era o seu tipo de garota, ele respondeu que uma garota bonita e meiga. Meio ano depois, ele renovou o cartão na guilda de curadores e finalmente se tornou um curador de rank A. Brody questiona se ele realmente vai para a sede da guilda. Ele responde que sim, se ele desafiar a ordem do Papisa, acha que vai enfrentar uma aquisição ou acusações estranhas. Brody alega que se a sede for corrupta, o garoto precisa dar um jeito de voltar e pergunta por que ele o chamou uma última vez na sala de treinamento. Ele chamou o instrutor ali para fazer um pedido. Eles vão até o cemitério da guilda e o garoto conta que já faz 2 anos que ele veio para a guilda de aventureiros. Como curador, ele acha que salvou o máximo de vida que pôde, mas várias vidas ele não conseguiu salvar. E na sua ausência, as clínicas como a do Botakuli vão continuar como sempre. Os aventureiros novatos são pobres e mesmo ferimentos leves, quando não tratados rapidamente, pode acabar levando o aventureiro à morte se não tiver dinheiro para pagar a clínica. Para evitar que isso aconteça, ele quer que o Brody comece um curso de treinamento para os novatos, não só de treinamento básico, como também de cortar carne de monstros e identificação de ervas medicinais. Os instrutores devem ser funcionários da guilda ou aventureiros de alto nível. Brody logo nota que o garoto está pedindo aquilo para que os aventureiros novatos não acabem indo de arrasta para cima. Porém, ele alega que os aventureiros são donos da sua própria vida, mas o garoto afirma que ter um mestre como o Brody foi o que fortaleceu ele. Então, de forma similar, se os aventureiros ficarem mais habilidosos e tiverem mais conhecimento, o número de aventureiros machucados deve diminuir. Brody entendeu o ponto de vista do garoto e pergunta se o Luciel acha que cresceu depois do treinamento que teve com ele. O garoto responde que ainda faltam habilidades e que ele é bem atrapalhado, mas ele mentalmente acha que cresceu muito. Muitas coisas aconteceram nesses 2 anos e ele fica feliz de ter tido o Brody como mentor. O instrutor começa a dar risadas, perguntando se ele acha que o seu treinamento acabou com apenas 2 anos. O garoto responde que não, até porque ele não conseguiu lhe acertar um ataque. Brody diz que vai pensar em fazer o curso de treinamento para novatos e questiona se está tudo bem deixar a Mônica ali na guilda. O garoto sabe que ele é o responsável por ter tirado ela da guilda de curadores, mas considerando a segurança da Mônica, continuar na guilda de aventureiros deve ser a melhor opção. No entanto, é ela quem tem que decidir. O Brody achou que por eles ser próximos ela teria pedido a sua opinião, mas o garoto acha que esse tipo de coisa ela tenha falado com a Nanaela. Antes de ir, Brody grita revelando que as 2 garotas estão escondidas e vai embora deixando eles a sós. O garoto acha que aquele momento é perfeito para agradecer por tudo que aquelas 2 fizeram por ele. Nanaela diz que ele é uma inspiração para os demi-humanos, enquanto que a Mônica afirma que não morreu graças a ele, além de que ele trouxe ela para um lugar seguro. Então, se ele estiver com problemas, elas irão fazer de tudo para ajudar no que der. Luciel resolve dizer como se sente e conta para Nanaela que ela o ajudou nos estudos e até lavar suas roupas. Ele só aguentou o treinamento do Brody porque ela estava do seu lado. A coelhinha fica toda boba com o que ele acabou de dizer. Já para Mônica, ele conta que salvar ela também o ajudou, mas a garota não entende como. Então ele conta que o treinamento do Brody foi puxado pra caramba, mas depois que ele trouxe ela pra guilda, ele não podia fugir do treinamento de jeito nenhum. A garota fica feliz a ponto de chorar quando nota que não foi um fardo, além de ser a âncora que evitou que ele fugisse do treinamento. Ele avisa que vai embora amanhã e não sabe o que vai acontecer depois, mas promete que um dia vão jantar de novo juntos. Ele fez a promessa porque em um mundo que a vida vale tão pouco, é importante criar motivos para continuar vivendo. No dia seguinte, ele fica surpreso quando o Brody entrega o seu cartão de aventureiros atualizado e ele já está no rank E. O garoto jura que vai voltar e acertar um ataque nele. Brody brinca dizendo que se conseguir, ele fará qualquer coisa que o Luciel pedir. E o garoto diz que vai fazer ele beber 5 canecões de substância X. Um aventureiro veio avisar que as malas dele já estão na carruagem. Antes de ir, Brody diz que a vida de vários aventureiros foi salva graças a ele, e dá uma bolsa mágica que tem a capacidade de caber 10 itens, além de um saquinho com dinheiro. As garotas dizem para ele não esquecer da promessa que ele fez de voltar e jantar com elas, e todos os integrantes da guilda se despedem dele. O garoto não suporta e começa a chorar. Já na carruagem, ele se encontra com o grupo do Bazan e torna a chorar novamente. Algum tempo depois, eles chegaram na cidade sagrada de Shuruli, e o garoto avisa que antes de ir na igreja, ele precisa ir na guilda de aventureiros para pegar mais substância X. Dito isso, Bazan leva ele até o mestre da guilda, e o garoto faz o pedido de 3 barris de substância X. Após isso, ele vai direto para a sede da guilda dos curadores, que na moral é uma igreja gigante. Ele vai até as atendentes e conta que foi convocado pela Papisa. As garotas pegam uma bola de cristal que permite se comunicar telepaticamente. Não muito tempo depois chega Granhart, o sacerdote da igreja, e revela que foi ele quem chamou o garoto ali. Granhart diz para eles irem até o seu escritório. No caminho ele esbarra com a Lumina. O garoto fica feliz de ter se encontrado com ela novamente, acreditando que é devido à sua sorte monstruosa. Ele logo agradece por toda a ajuda que ela lhe deu na cidade de Meratone. Lumina diz que quer conversar com ele, mas como ele está ocupado agora, pede pro garoto ir em seus aposentos mais tarde. Já no escritório do Granhart, ele vai direto ao ponto e conta que recebeu uma carta dizendo que o Luciel oferece tratamentos que prejudicam os negócios de outros curadores. O garoto diz que de certa forma é verdade, contando tudo o que aconteceu, e como solução ele propôs deixar as taxas de tratamentos mais transparentes, para que as pessoas possam se tratar sem preocupação.
revelações. Granhart alega que falará sobre o caso com os outros sacerdotes e arcebispo. O garoto agradece e pergunta o que exatamente ele faz agora. O cara conta que ele foi designado à unidade de expurgação espiritual da igreja. Ele vai ser tanto diácono quanto exorcista. A partir de amanhã ele vai trabalhar exorcizando mortos-vivos de um labirinto e vai ganhar 20 moedas de ouro por mês, o que deixa o garoto impressionado com aquele valor. Logo depois ele é levado até os aposentos da Lumina. A garota questiona se ele foi convocado ali ou transferido, e ele conta pra Lumina o que aconteceu entre ele e o Botakuli. Ela entendeu o motivo e pergunta que tipo de trabalho ele vai fazer agora. O garoto conta que vai trabalhar como exorcista. Lumina manda ele tomar cuidado, pois esse trabalho pode colocar ele em perigo. O garoto fica curioso e pergunta que tipo de monstro tem no labirinto. Lumina conta que são todos mortos-vivos, como esqueletos, zumbis e fantasmas, e ele pode eliminá-los na hora se usar magia de purificação sagrada. De repente o garoto lembra de The Walking Dead e pergunta se por um acaso for mordido por um zumbi, se ele vira um zumbi. Lumina responde que de fato eles são venenosos, mas nunca teve nenhum caso de alguém virando zumbi. Como já está bem tarde, ele agradece pela conversa de hoje e vai embora. No dia seguinte, ele se encontra com Granhart e o George, o cara responsável pelo labirinto antes do Luciel. Granhart entrega para ele um manto de rank A ou superior, que é dado para curadores e cavaleiros da sede, que tem como função afastar o miasma de locais onde tem mortos-vivos. Agora que ele já tem o manto, George chama ele para ir no labirinto. Logo aparece um zumbi, e o George demonstra como usar magia de purificação. Agora ele deixa por conta do garoto e vai embora. O protagonista sai explorando o labirinto e se depara com uma horda de zumbis, e sem muita dificuldade ele consegue usar magia de purificação. E mesmo que ele tenha derrotado aquele tanto de monstro, seu nível não subiu nem um pouco, o que faz ele pensar que aquele labirinto é apenas uma ilusão usada para treinar os novatos. E como ele não consegue usar magia de purificação infinitamente, o garoto teve a ideia de usar magia apenas na espada, o que gasta bem menos mana. Assim ele segue derrotando vários zumbis. Ele faz outro teste e descobre que também pode derrotar zumbis usando apenas magia de cura. Já no segundo piso ele se deparou com um fantasma, que por sinal é bem fraquinho. Depois do seu primeiro dia de trabalho, ele vai até a loja da sede trocar as pedras mágicas que ele coletou durante a exploração. Ele acha incrível que aquele local é igual à loja de um jogo de RPG. Katoria, a recepcionista da guilda, fica impressionada que ele fez 4.216 pontos logo no seu primeiro dia, fato que deixa até o seu parceiro George impressionado. Fazia tempo que a recepcionista não via ninguém fazer tantos pontos assim em apenas um dia, perguntando se ele gostaria de comprar algo da loja. O garoto fica interessado nos livros da prateleira ao lado, mas ele fica hesitante ao descobrir que o livro mais caro custa 1 milhão de pontos. Então no momento ele opta sobre as armas na parede. Katoria conta que aquelas armas são feitas de prata e prata sagrada, que são eficazes na luta contra mortos-vivos, e cada arma custa uma bagatela de 2.500 pontos. Ele questiona se as armas não estão saindo abaixo do preço de custo, mas aquilo é devido que apenas curadores que trabalham como exorcista compram naquela loja, e quase nenhum curador sabe como usar uma arma, então ninguém compra. Além de que o juramento da sede também proíbe a revenda, portanto não tem demanda. Ele logo pensa que aquilo é devido à sua sorte monstruosa. A mulher complementa dizendo que tem mais um motivo dos curadores não comprarem, que é porque não dá para usar magia enquanto empunha uma arma. Contudo, aquilo não se aplica ao garoto, porque ele consegue utilizar uma arma enquanto usa magia. Então ele avisa que amanhã, quando terminar o trabalho, vai comprar uma espada e uma lança, porque no momento ele não tem pontos suficiente. Katoria acha que ele é um pouco estranho, mas como é a sua primeira compra, ele pode levar as duas por 4.000 pontos. Mais tarde, enquanto está andando pelo corredor, ele comenta que o seu próximo objetivo é o livro de 1 milhão de pontos. Granhart para ele, querendo saber como está indo o seu trabalho. Luciel diz que está tudo bem. O cara avisa que o seu pagamento será depositado no começo de todo mês, e se ele precisar de equipamentos, pode usar o que tem no almoxarifado. O cara continua dizendo que ele tem que dormir cedo, fazer 3 refeições por dia, escovar os dentes, entre outras coisas. E no final ele entrega o seu hábito, que é uma roupa para ele usar dentro da sede da guilda dos curadores. No dia seguinte, ele vai explorar o labirinto novamente, usando suas novas armas. Já na loja, Katoria fica surpresa que dessa vez ele coletou 5.372 pontos, e diz para ele não exagerar, para tomar cuidado. No terceiro dia ele está explorando o 6º piso do labirinto, e acha que aqueles monstros são todos mamão com açúcar, mas de repente ele ativa uma armadilha, o que acaba deixando ele com medo, e logo é emboscado por uma horda de zumbis, que são facilmente purificados pelo garoto. Nos dias seguintes, o número de monstros aumentou e ele teve que ficar mais cauteloso por conta das armadilhas. No 10º dia explorando o labirinto, ele encontrou uma grande porta que provavelmente é a sala do boss. Ele volta e comenta com George sobre a grande porta que encontrou. George fica chocado que ele chegou tão longe assim em pouco tempo. No 11º dia ele se preparou para entrar na sala do chefão, comprando um arco de 50.000 pontos. E para ficar totalmente preparado, ele toma uma dose de substância X. Ao entrar na sala, Luciel nota que está cercado por uma legião de mortos-vivos. O garoto logo começa a recitar um encantamento, porém, a magia de purificação não foi ativada. E mesmo que a magia esteja bloqueada naquela sala, ele consegue
consegue canalizar poder mágico na espada. Usando a experiência que ganhou no treinamento com Brody, ele consegue derrotar todos os monstros, mas de repente o boss aparece. Luciel tenta se curar, só que a magia de cura ainda não está funcionando. O garoto dispara algumas flechas, mas o esqueleto desvia facilmente. Ele nota que aquele monstrengo está com medo das armas sagradas, então ele encanta sua arma e parte acertando o ataque no boss, mas o monstrengo consegue se regenerar. O garoto joga sua lança perfurando o abdômen do esqueleto e finaliza com um ataque crítico. Agora ele já consegue usar magia e se cura. Depois de coletar todas as pedras mágicas, uma porta secreta se abre, mas ele resolve voltar e vai até a loja vender seus itens. Ele conta pra Katori o que aconteceu e ela fica com raiva, perguntando por que ele está sendo tão imprudente. O garoto alega que não imaginou que encontraria algo assim, e explorar o labirinto é o trabalho de exorcistas. A garota troca as pedras mágicas e dessa vez ele ganhou 108.914 pontos. Ele mostra os itens que coletou após derrotar o boss, algo que deixa a garota chocada. Ela pede pra ele vestir seu hábito e segui-la. Ela vai levar ele pra falar com a Papisa. Katori conta que o garoto lutou contra uma alma penada na câmera principal do 10º andar do labirinto, e ele conseguiu recuperar os itens da alma penada. A Papisa pede pra ele mostrar os itens que conseguiu, e ele coloca em uma bandeja. Papisa diz que sem dúvida aqueles itens são de Ozanário, que sumiu há 12 anos atrás. O colar espiritual reduz pela metade o consumo de magia, e o cajado da disrupção evita o uso de magia dos outros. Ela pede pra comprar aqueles itens, e a Katori faz um olhar indicando que ele não pode recusar, mas ele ativa sua habilidade de vendedor da vida passada e negocia com a Papisa. Ele conta que quando está explorando o labirinto, sua bolsa mágica não permite carregar itens o suficiente, o que a torna inconveniente. Então ele pede uma bolsa mágica com uma capacidade maior, e a Papisa concorda, dizendo que em vez de uma bolsa mágica, ela vai dar um saco mágico. Dentro dele é uma dimensão alternativa onde o tempo parou, e ele tem a capacidade similar ao cômodo que eles estão agora, além de que ele também consegue ver o que tem dentro. Ela vai deixar o saco mágico com a Katori, e ele pode pegar amanhã. Do lado de fora da sala, Katori elogia que ele conseguiu se sair bem negociando com a Papisa. Galera, quais serão as novas aventuras que aguardam o nosso protagonista na exploração do labirinto? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!